nesse retorno, né, Carla, aí sempre atenta à gravação, muito bom, né, Carla? A gente vai começar com a equipe A, agradeço aí a Mari e Núbia, que fizeram a socialização, o momento de mediação lá na equipe com a unidade 1. Quem é que vai apresentar, Mari e Núbia, aí, a equipe de vocês? Bom, as representantes do nosso grupo foram Cleonice e Carla. Professora Pronto. Cleonice e Carla. Pronto, a gente vai se organizar em torno de 6 minutos, tá? Gostaria que vocês fossem objetivas e socializassem um pouco o que foi discutido lá na sala, na equipe A, referente à unidade 1, da primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Núbia, você vai projetar aí o que a gente discutiu e colocou lá, e a Mari colocou? Sim, a Amaro vai compartilhar a tela, tá? Ok. Cleonice, cadê você? Eu estou aqui. Muito bem. Cleonice já está de câmera aberta, viu? Pronto. Ok. Amaro, você pode ficar projetando. Como eu acho que esse link é de todo mundo, você já pode continuar projetando em tela toda para todo mundo. Tá? Podem prosseguir. Coloca só o modo apresentação. Isso, para a letrinha ficar maior. Bom, a primeira indagação que nos foi feita, quais as principais mudanças identificadas no componente. E aí, lá o nosso grupo, com o auxílio de Núbia e Amaro, né, nós identificamos esses 2 pontos. A introdução da linguística semiótica e maior variedade real de gêneros textuais, né, e aí nós pontuamos que antes os meninos não tinham acesso a essa parte de gêneros textuais, multimodais, ou de gêneros que nós temos acesso hoje. E aí também foi dito que da necessidade de nós trabalharmos dentro da sala de aula textos de uso social real, que são textos que circulam no meio em que o aluno vive. E aí foi citado gêneros como propaganda, dentre outros. Cleonice, me ajude. Sim, conversamos, socializamos que na nossa época, que não é tão distante, porque eu sou bem novinha, tá? Não era posto esse tipo de modalidades, multissemiótico, era bem mais restrito. E trabalhar com os meninos, hoje, para que nós possamos chamar a atenção, nós utilizamos, na verdade, gêneros textuais de forma do convívio, né? Atuais e adaptado com o que eles gostam de ler dentro da realidade que eles vivem, que nós vivemos, né? Que se torna interessante e, com isso, conseguimos mais atenção dos nossos alunos. E também conversamos que a nossa maior angústia são os usos das tecnologias, as quais os nossos alunos, eles têm um domínio e têm um aprendizado bem rápido à frente da gente. E isso. Que a cada dia nós buscamos tutoriais, aprendermos sobre esses aplicativos, e quando chegamos na sala de aula, o que acontece? Eles já estão à nossa frente em relação ao uso desses aplicativos, pois é uma juventude que já nasceu pronto para a tecnologia. Geração alfa, né, Cleonice? Isso. Os maiores desafios, aí Núbia Amaro colocou agora, é exatamente esse tempo para a gente se apropriar dessas ferramentas digitais, que a gente está em 1 ano e um pouquinho, esse tempo que a gente tem para se apropriar, colocar em prática e ter domínio para levar para a sala de aula e propor para os meninos, por exemplo, um trabalho de literatura com Jambo, que eu nem sei se o nome pronuncia assim. Por mais que a gente faça cursos e por mais que a gente tenha formações sobre, mas a gente precisa de
tempo para nos apropriarmos. Então, assim, foi tudo muito rápido em relação à tecnologia, nas mínimas coisas. Nós não fazíamos uso, por exemplo, do Google Classroom antes da pandemia. E, de repente, você tem que entrar, fazer uso da aula online, e tem coisas que a gente vai aprendendo com os meninos que estão anos-luz na nossa frente, no dia a dia, né? E foi dito também que, no nosso grupo foi dito também, que, graças a Deus, que eles nos auxiliam nisso. Falamos também da importância do protagonismo do aluno, né? De estar dando voz em vez, está dando importância, está dando real sentido, significado para aquilo que é proposto a ele, o envolvendo naquilo que a gente propõe em sala de aula. E uma outra questão também foi, que vai ser desafio para a gente, de que maneira o aluno vai se deparar com uma escolha entre, nesse novo ensino médio, do que é obrigatório e do que é eletivo, porque, como professora do ensino médio de segundo e terceiros anos, eu me deparo muito com os meninos falando da dimensão de tudo que eles precisam ver e ter por ser ensino médio, por estarem saindo do ensino médio em relação à produção textual, redação, a parte de literatura, a parte de gramática contextualizada. E como é que os meninos que estão no primeiro e segundo ano vão encarar isso a partir do ano que vem, quando a gente começar esse processo de implementação do novo ensino médio, né? Ele vai, o que é obrigatório, as áreas, o que é eletivo, será que ele vai ter maturidade? Será, como é que vai se dar essa escolha? Cleonice? Então, a forma de implementarmos esse novo ensino médio, que talvez nos assustem, levando em consideração que esses 2 anos houve aprendizagem, sim, porém foi lenta, de forma com difícil... nossa, gente, eu converso muito, tá? Mas de estar explicando as coisas assim, eu tô morrendo aqui, ó, gelada, passando mal. E com base nisso, nessa pandemia, eu tive uma visão mais de ensino, de trabalhar mais dentro da realidade. Textos possíveis, textos que eles já conhecem, e trazer, na parte da literatura, esses ensinamentos que, mesmo com o passar dos anos, ainda existem. Eu estava trabalhando com um menino, com os alunos do segundo ano, e eles disseram, com o livro Vidas Secas, e ele, nossa, tudo isso existiu há muito tempo, embora tenha melhorado, mas ainda existe. Então, vamos fazer uma pesquisa sobre o que mudou de lá até aqui, quais palavras que nós utilizamos, que os autores eles escreviam, que hoje nós não encontramos assim tão facilmente. O que significa cada uma delas? Qual a angústia desse sertanejo? Então, eu procuro aproximar dentro do que se vive hoje em dia. Produzir textos orais, escrito com base... Hoje pode falar, quer contar não? Pode concluir, viu, sua fala? Com uma forma mais crítica, temos que... eu, hoje em dia, busco essa coisa mais crítica e esse olhar mais humano em relação à forma que vivemos hoje dentro dos nossos textos produzidos. Analisar de forma mais crítica, mais... Gente, eu não estou conseguindo falar, não, tá? Vocês entenderam o que eu falei? Porque eu estou muito nervosa. Entendendo. Está dando para entender, Cleonice, está dando. Foi ótimo. Eu quero parabenizar Carla, Cleonice. Fizeram reflexões tão importantes, tão relevantes, né? Tão caras às nossas discussões aqui. Então, dentro da realidade mesmo do que esse currículo traz, né? E para encerrar, fechar essa equipe, quero perguntar se Núbia e Amaro querem dizer alguma coisa também em relação à interação lá, brevemente, para a gente passar para outra equipe. Bom, o grupo foi bem representado, porque realmente a interação ficou entre as meninas, né? As conversas, umas 3, 4 pessoas foi que
foram que falaram um pouquinho, comentaram e trouxeram os medos, os desafios que esse novo ensino vem trazendo para a gente. Mas foi bem tranquilo, bem proveitoso, porque a gente conseguiu ver, né, perceber algumas experiências nas falas dos professores, os receios, as possibilidades, e também a questão dos aplicativos, que eles foram trazendo alguns que eu mesmo não conhecia, e eu também pude mostrar alguns para eles, falar brevemente sobre que esses aplicativos eles podiam proporcionar na sala de aula. Então, foi bem legal, nós só queríamos mais tempo, né, para colocar essas ideias e conversar bastante, mas foi bem tranquilo, e Cleonice estava ótima, falou muito bem, foi bem representado pelas meninas aí no nosso grupo, e muito obrigada, gente, pela interação. Obrigado, Núbia. Parabéns a toda a equipe, Amaro. Vamos passar para a equipe 2, ao grupo B, Gustavo e Meriângela. Quem é que vai representar a equipe de vocês? Bom dia. Quem ficou responsável por representar toda a equipe foi a professora Elisenice e a professora Elisa. Então, meninas, o palco é de vocês. Ou Elis? Elis. Desculpa, eu pequei por um A. A gente observou, né, as principais modificações, mudanças, né, no componente foi a adição de campos de atuação, né, no ensino médio. A gente aqueles professores que tinham turma já no ensino fundamental, já tinham começado a trabalhar, né, com os campos de atuação, mas no ensino médio eles não eram uma realidade ainda, né, e também a modificação dos eixos, né. Antes nós tínhamos 4 eixos e agora nessa proposta uma modificação dos eixos, né, e como foi mencionado também no grupo anterior, né, essa questão da parte linguística e semiótica também. Eita, Elis, mas a Delmise ainda está aí na reunião, ela pode falar. Então, a gente observou essas duas mudanças, né, entre outras, o destaque, né. As habilidades, né, na ordem, o ano primeiro, segundo e terceiro ano. A Delmise quer falar? Bora, Delmise. Eles não está conseguindo abrir o áudio. Porque sabe o que eu falo, né? Né, Núbia? Aí, ficou assim, 3 eixos, né? 3 eixos não, 3 habilidades na ordem, né? Uma do primeiro ano, do segundo ao terceiro ano, no segundo bimestre. Né? As habilidades escolhidas foram aquelas relacionadas a alguns gêneros textuais que exigem que se use também ferramentas tecnológicas, né? Também, né? A gente observa umas mudanças, né? Também novas sugestões para gêneros textuais, alguns relacionados à área digital também, que antes não eram trabalhados, né? Como a gente observa aqui, ó, fanzines, exines, né? E aí a gente observou isso no primeiro ano, no segundo ano, analisar textos produzidos em ambientes virtuais, e também para o terceiro ano, destaque para os gêneros, para a literatura não só brasileira, né, mas também a africana, a indígena, a afro-brasileira e latino-americana, que isso é bem interessante. A gente tinha a tendência mais de trabalhar apenas algo relacionado à literatura portuguesa e a brasileira apenas, né? Então, ter esse destaque também, né, para a literatura produzida por outros países, né? Bem interessante. E as ferramentas, né? Meninas, cadê as meninas? Elas não estou vendo nenhuma. Gente, Érica, vamos ajudar aí. Érica, vamos lá. Ai, consegui agora. Estava tentando aqui abrir o áudio. Deu problema.
Então, nós vimos aí, não é, as ferramentas que, claro que existem várias outras, mas listamos essas aí que foram as mais citadas no grupo, né? E ficamos felizes até com a citação de outras sugestões em relação às ferramentas. Vamos até pesquisar e agradeço aí a Gustavo pela indicação. Então, nós teríamos aí as redes sociais, né, como Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, como essas ferramentas que possibilitam esse trabalho, mas também estão bem acessíveis aos nossos alunos. Houve até foi interessante quando se falou em Facebook, houve a pergunta, alguém ainda usa o Facebook, né? Então, mas é algo que ainda está no auge, enfim. Então, Google Forms, né, quizzes, então, são algumas ferramentas que nós analisamos que viabilizaria e viabilizarão também a utilização, o trabalho, não é? Sugerido. Prontinho. Acho que já encerrou, Ai, acho que a Mara encerrou, né? Eu quero. Encerrou, pessoal? Tá. Faltou só esse último slide, né? das possibilidades, né? Pronto, fiquem à vontade. Pronto, então, eu vou falar rapidinho, tá bom? Bem rápido. Nós vimos, assim, alguns desafios, que no caso, a quantidade de produções textuais e a autoria. Nesse quesito aqui, é importante deixar claro, e as colegas me corrijam, caso eu não fale corretamente. O que nós vimos aqui é que existe uma grande quantidade, né, de gêneros textuais a serem trabalhados e que o aluno também deve produzir, mas não há tempo hábil para trabalhar todas que são sugeridas, entende? Então, claro que o professor ele tem autonomia para trabalhar com aquelas que ele observa que são possíveis, né? Que dá tempo de trabalhar de forma que o aluno possa produzir proativamente, né, aquilo que foi estudado. Mas se formos trabalhar todas que são sugeridas, então viu-se que não, foi observado que não dá tempo. Adaptar as habilidades para os estudantes que não participam do ensino remoto, porque nós observamos também que há ainda alunos que não conseguem acessar as aulas remotas e também não podem estar em aula presencial. Então, é um desafio, né? E como possibilidades, nós colocamos dar enfoque a determinados gêneros, utilizar outros meios de interagir com o estudante. Prontinho. Ah, maravilha. Olha como a gente aprende, viu, nesses momentos, porque Elisenice e Érica aí trazem questões aí que realmente mas a gente não se antena, porque o desafio, gente, são muitas habilidades mesmo, né? Tanto esse contexto agora. E o quanto requer que a gente faça um planejamento pensando na situação, no projeto de classe que a gente tem, projeto para a nossa classe, conhecer bem o perfil do nosso estudante, na realidade, para ver quais são as habilidades realmente que merecem, né, uma maior atenção por parte dos nossos estudantes, daquilo que eles querem construir com o projeto de vida, isso é fundamental. Gustavo e Meriângela querem brevemente fazer as considerações? Eu queria apenas agradecer, né, a todo mundo que participou da discussão. A discussão foi muito além disso, do que Elisenice e a professora Érica e Elis falaram bem rapidamente. E, assim, eu me senti como se eu não tivesse fazendo um trabalho, algo do tipo. Eu me senti como se a gente estivesse conversando de igual para igual, como se fossem colegas de trabalho mesmo. Eu achei sensacional esse momento. Eu só queria agradecer a elas. Maravilha. Eu acho que eu não oportunizei a Amaro falar, e depois de Meriângela, se a Amaro quiser falar também, da equipe. Meriângela quer falar coisa? Sim, no caso, né, foi uma discussão bastante proveitosa, em que as meninas evidenciaram aí algumas inquietações, né, nesse novo formato. Também tivemos algumas possibilidades, e também tivemos sugestões, né, de ferramentas aí que foram dadas por Gustavo. Então, realmente agradecer esse momento, né, que foi realmente muito rico para a gente. É isso.
uma troca muito interessante, né? Formação continuada e a formação inicial. Maravilha. Mário, você quer falar alguma coisa do grupo 1, da equipe A? Pronto, ok, Mário. Registrada, então, a sua fala, as falas de Núbia. Muito bem. Foi uma equipe que teve um bom entrosamento também. Parabéns. Então, agora, a equipe de Andressa e Ana Júlia, equipe C. Quem são as representantes? Pessoal, sempre pensando na questão do tempo, tá? Sejam bem objetivas. A gente sabe quanto tempo remoto, né? É diferente. Podem Isso. ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Bom, nosso grupo teve uma ótima discussão e eu vou deixar a professora Maria Selma e a professora Cátia Suede falarem um pouco. Bom, nós começamos com as mudanças, né? Aí a força das práticas sociais, a questão da priorização do trabalho coletivo, a questão do protagonismo do estudante e a força que a coletividade tem, o foco na contextualização dos gêneros textuais. A gente percebe que, como eu disse, essa teoria dos gêneros, o trabalho com gêneros não é novo para a gente, a BNCC permaneceu com isso, né? Só que deu uma repaginada e incluiu a questão aí dos digitais. E a adequação de novas ferramentas no cotidiano de estudo, que não é um processo fácil. Toda mudança, como o professor Barros bem disse no início, vem, né, de dentro para fora. Eu acho que nós, de português, a gente tem menos dificuldade de se adaptar, talvez porque a matéria-prima do nosso trabalho é algo vivo, pulsante, que muda o tempo inteiro, que é a língua. Então, a gente sofre menos, né, tem menos dificuldades, mas a gente precisa se adequar, né, a essa questão das novas ferramentas, principalmente pela inclusão do digital, pela inclusão dessa modalidade, e eu acredito que no planejamento deveria ter, primeiro, acho que a gente já pode passar para o próximo slide, que aí eu deixo o Kátia detalhar mais, aqui a questão da maior presença, né, de conteúdos relacionados à arte. A gente viu aí a inserção dos slams, que acho que Marcelo, como gosta muito dessa questão aí, e está muito antenado com isso, pode me ajudar. É muito comum na periferia de São Paulo, né, as batalhas do rap, né, do hip hop, não sei se eu estou... E trazer isso também, né, a questão dos slams, das batalhas de poesia. Talvez a gente devesse adequar mais para o cordel, né, reformular, já que é mais forte aqui. Então, eu acredito que essa questão da arte, dos gêneros que estão surgindo, das manifestações novas, colocar isso como um trabalho sistematizado no currículo é importante demais. Kátia, se você puder dar seguimento, eu falo das dificuldades. As habilidades que a gente escolheu aqui. Não estou conseguindo te ouvir. Imagina que eu estou aqui só no blá 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 e o microfone fechado. Então, existem várias habilidades e nós pontuamos essas que está exposto no slide, né? Essa questão de utilizar o vocabulário, né? A adequar-se, a questão do gênero a ser trabalhado, a questão digital, que vai estar muito vivenciado, as dificuldades que possivelmente muitos vão encontrar em estar se adequando a essa questão digital, no meio em que nem todos os alunos têm esse acesso, e isso limita um pouco a nossa produtividade, o nosso objetivo a ser alcançado. Realmente é uma coisa a tentar solucionar isso, apesar de que na pandemia tudo aconteceu muito rapidamente e tivemos que nos adequar rapidamente, e até hoje nós estamos nessa dança de estar aí se ajustando, né, às dificuldades, mas eu acredito que a gente ainda vai estar nessa adaptação aí a um período bem longo, não é? Principalmente agora com essa questão do mediático, essa questão do estudo jornalístico, principalmente porque requer muito estudo de pesquisa,
quando os alunos forem fazer essas produções e exporem essas produções, é aonde eles vão necessitar desse mecanismo digital. Então, realmente é uma mudança, né, que está colocado aí no eixo, não é? E que a gente realmente vai ter aí essa necessidade de se atentar, né? Até porque vivemos numa realidade bem diferente, cada escola tem a sua própria realidade, não é? Tem o seu público em específico, sabemos que tem escolas integrais com condições melhores, escolas regulares com condições menores, então existe uma realidade muito diferente entre esses segmentos, e o currículo é para todos. Então, a gente realmente precisa rever isso. Eu até colocaria, viu, professora Selma, essa questão desses segmentos como uma dificuldade, né? Sim, As sim. realidades, elas são realmente diferentes. E se a professora Selma quiser continuar, pode passar para o próximo Pode passar, slide. já pode. Por uma questão de tempo, a gente pode otimizar. E os desafios, eu acho que o primeiro e maior desafio é aparelhar as escolas. De que adianta permear, encher a BNCC, porque realmente para fazer link com a vida, né, com a vida real, para inserir esses meninos realmente nessa realidade, é preciso que as escolas sejam aparelhadas. E uma coisa, uma crítica que eu faço de quem está com o pé no chão, por exemplo, eu trabalho numa escola integral, e Pernambuco precisa ter cuidado para não transformar a escola integral em escola de tempo integral. Talvez essa repaginada no currículo traga esse fôlego novo, né? Então, esse desafio é aparelhar as escolas. O que mais a gente colocou aí? Sim, a questão, quando eu falo de aparelhar, porque muitos alunos não conseguem, porque não tem mesmo como fazer isso, então de que adianta? Colocar tudo isso no currículo, mas a rede precisa se organizar para isso. E assim, eu acho que eu estou muito cansada de tirar leite de pedra, entendeu? De fazer a minha parte. Cadê o governo? Cadê a estrutura que os meninos precisam ter? É isso. Nós colocamos isso aqui. Outra coisa, a gente colocou também superar a escola do silêncio, que eu acho que tem uma coisa importante aí, trazida pelo trabalho sistemático com os gêneros da oralidade, que já é uma coisa que Pernambuco faz, não é novo, né? A gente já tem a oralidade como eixo, isso é muito importante. A gente tem dificuldade, os meninos não abrem a câmera, os meninos não interagem, mas eu acho que essa questão ela é muito mais antiga, e talvez essa discussão esteja muito mais evidente, porque a gente está num ambiente menor, numa sala com menos alunos participando, e a gente tem essa ansiedade de interação, mas eu acho que isso tem muito a ver com a escola do silêncio, que vigorou muito tempo. Eu tenho muita esperança no trabalho sistematizado com os gêneros da oralidade. Eu penso que são essas as nossas contribuições. Obrigada. Muito bem. Thelma e Kátia trouxeram contribuições muito valiosas. Olha, eu queria tocar nesse ponto, né, gente? Eu acho que mais que necessário a gente pensar nas políticas públicas, né? Pensar na nossa história da educação e pensar que, associado ao nosso esforço docente, pedagógico, nosso compromisso social, com a profissão que escolhemos, né, ser professor, de fato precisamos pensar e conscientizar e trabalhar com estudantes para mudar a política pública, né? Para mudar realmente quem está lá e realmente haver, né, investimento. Investir de forma séria em educação. Você sabe que países que investiram de fato em educação, que levaram a sério a educação, se transformaram. Então é preciso que haja realmente investimento e a valorização de fato dessa pasta da educação a nível nacional. Isso é fundamental e precisa começar a nível nacional. Então, ótimas reflexões. Vou deixar as breves considerações de Andressa e Ana Júlia, e já informo que a Ana Carla vai colocar o link da frequência. Nós teremos mais uma equipe depois dessa, mas vocês já podem preenchendo o link da frequência. Andressa e Ana Júlia, parabéns pelo trabalho, pela organização, a interação. As palavras de vocês. Bom, eu quero só agradecer. O nosso momento foi muito proveitoso. Acho que a gente teve um diálogo
muito bom sobre a situação, né? Professora Maria Selma e professora Kátia representaram bem o grupo, mas a gente teve muitas contribuições de professora Carla, de professor Marcelo, professora Jussara, professora Kátia Medrado. Então, assim, foi um momento muito prazeroso, né? E, assim, a gente conversou sobre essas dificuldades, sobre esse medo, mas a gente sente que existe essa esperança, né? Que a gente está sempre... Que o nosso trabalho aqui é buscar melhorar para fazer com que o nosso aluno entenda o papel essencial da língua portuguesa, né, na vida dele, tanto dentro da escola como fora da escola. A gente não pode delimitar o uso da língua portuguesa só à sala de aula, porque a gente sabe que isso não acontece, que a gente precisa dessa comunicação da linguagem em todos os âmbitos da vida. Então, foi muito prazeroso, muito proveitoso, e eu agradeço esse momento. Agora, Ana Júlia. Eu faço das palavras de Andressa as minhas, porque realmente foi tudo isso e o debate transcendeu, eu acho, o que estava previsto, até nas perguntas, que eram bem objetivas, mas os professores refletiram bastante, teve interação oralmente, interação no chat. Então, eu também quero agradecer a todos que participaram e foi um momento muito rico. Muito bem, Ana Júlia, e oficialmente a gente aqui da GRE também dá boas-vindas. Ana Júlia está entrando no Profit agora. Mais alguém aí com sangue novo, né, para somar, para ajudar. E eu fico aprendendo com esse povo novo aqui. Eu já estou aí em outra fase, fico nessa aprendizagem aí. Muitas aprendizagens. Então, nós convidamos agora a equipe de Luciano e Leomara, que é a equipe B, e o pessoal analisou as habilidades da 4ª unidade, da 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio. Quem vai representar? Sim. Bom, foi muito produtivo, né, a contribuição, o nosso diálogo. Inclusive, vou convidar as professoras Marta e Marissandra para falar um pouquinho sobre as contribuições que nós tivemos lá e que agora vamos trazer aqui para os demais. Bom dia a todos. Então, assim, a nossa discussão foi bem rica, né? Acho que hoje sairemos todos um pouco mais inteirados, né, sobre esse novo ensino médio. Para a primeira questão, sobre as mudanças identificadas no componente, nós tivemos uma atenção especial à questão do desenvolvimento da criticidade do educando, que é algo que a gente já faz, né? Mas isso agora vem de uma forma muito forte, né? Colocar o nosso estudante como um cidadão crítico, que observa tudo que está à sua volta e que não só reproduz, né? Que ele tenha uma voz própria. A questão de colocar o aluno como protagonista também. As habilidades voltadas à intertextualidade, a questão da intertextualidade, de trabalhar ali com vários textos diferentes, de vários gêneros diferentes. Eu acho que alguém falou aí a questão do tempo, né? Sobre a questão do tempo para trabalhar essas coisas. Mas quando a gente coloca o trabalho com a intertextualidade, a gente vê que é possível, né? Quando a gente fala em trabalhar com gêneros, a gente nunca trabalha com um gênero só, a gente sempre está trabalhando com vários gêneros ao mesmo tempo. Só que a gente já faz isso tão no automático que acaba nem se dando conta, né? E pensa, eu vou ter que dedicar uma aula para cada gênero, 2, quantas aulas? Sendo que a gente está ali sempre trabalhando com vários gêneros ao mesmo tempo. Também ficou clara a questão da contemplação do mundo midiático, né, que está muito presente, as mídias estão muito presentes aí na BNCC, as atividades semióticas, o trabalho com a literatura mais amplo, como a Lisenice já havia colocado aí, não apenas agora a literatura brasileira, mas também a literatura africana, por exemplo, a literatura indígena também vem muito forte. Então, aí outra questão foi a questão dos softwares, da tecnologia, né, do uso da tecnologia em si.
que eu acho que é algo que está aí escancarado, que a gente já deixou muito tempo aí passar sem utilizar, sem se apropriar das tecnologias. Agora, com esse documento oficial, a gente precisa agora, de qualquer jeito, né, aprender a lidar com essas tecnologias e nos atualizarmos, certo? Pode passar, Leomara. E nos atualizarmos quanto a isso. Quanto às habilidades escolhidas, a gente viu lá na habilidade 13 que a gente pode utilizar a fotografia, né? Que é o celular é uma ferramenta que a maioria dos estudantes possuem, então é uma tecnologia simples de se utilizar, e a fotografia ela pode ser trabalhada em várias situações e com vários gêneros textuais. Na próxima habilidade, a gente viu que poderia ser trabalhado com redes sociais, certo? Por meio da edição de vídeo, foto, e a questão da identidade, o trabalho com a identidade. Essa habilidade, ela fala muito sobre a questão do quem eu sou, do aluno mostrar quem ele é. E aí a discussão foi, nosso aluno, ele é várias pessoas, especialmente quando a gente fala em rede social. O aluno, ele é uma pessoa diferente, uma pessoa no Instagram, e ele é outra pessoa no Twitter, por exemplo. E é outra pessoa no TikTok. Então, assim, é importante trabalhar a identidade desse aluno. E qual é a pessoa, e trabalhar as redes sociais, instruindo o aluno a como ele deve se mostrar em cada rede. Eu acho que um dos nossos grandes desafios é esse, como professores. Os professores aí já colocaram que eles já são mais craques nas tecnologias que a gente e tal, mas o nosso papel, eu acredito nisso, como professor, não é ensiná-los a usar, manusear determinado aplicativo, é ensiná-lo como ele deve utilizar aquele aplicativo, de que forma, como é que ele vai utilizar aquele aplicativo, aquela plataforma, para se posicionar como cidadão. Eu acho que o nosso caminho é mais esse, que o de ensiná-lo a utilizar, até porque para utilizar os aplicativos tem vários tutoriais por aí, né? Acho que o nosso papel maior é conduzi-lo na forma como é que ele vai utilizar, o que é que ele vai colocar ali, né? O que é que ele pode fazer, o poder, deixá-lo consciente do poder que ele tem nas mãos, né? Da responsabilidade que todo esse acesso que ele tem dá para ele, certo? Vimos que podemos trabalhar com podcast, né? Um artifício que pode ser muito utilizado nas escolas, que é um artifício simples, algo que qualquer um pode fazer, né? E que pode atingir várias pessoas, não só na escola, como na comunidade. E o Padlet, que é um aplicativo que nos dá muitas possibilidades, né, para trabalhar vários temas, vários gêneros, e em todas as disciplinas, já que nós temos que trabalhar, por exemplo, de forma interdisciplinar, né? O trabalho interdisciplinar é algo que a BNCC deixa aí bem claro aí para a gente, que é assim que devemos trabalhar de agora em diante. O novo ensino médio vem com essa premissa também do trabalho interdisciplinar forte. Então, o Padlet, eu acredito que é uma ferramenta que pode ajudar muito nesse trabalho, né? Essa ferramenta colaborativa que dá para a gente mostrar para o outro, dá para a gente trabalhar junto, dá para a gente divulgar. Então, assim, quem ainda não usa, pode começar a usar, que realmente é uma ferramenta diferenciada. Pode passar lá. Quanto aos desafios e possibilidades, uma das coisas que a gente colocou foi a questão do consenso, né, de chegar a um denominador comum quando a gente precisa trabalhar interdisciplinarmente. Isso é tão difícil, né? Hoje a gente vai ter que trabalhar por áreas. Por exemplo, a gente citou a escolha do livro, que a gente está no meio dessa escolha do livro didático,
E, por exemplo, o livro da área de linguagens tem que ser escolhido pelos professores de língua portuguesa, educação física, língua inglesa e arte. E aí você tem que achar um consenso para escolher a obra, por exemplo. E esse trabalho junto, essa questão de haver consenso, ela vai se permear ao longo do ano, porque a gente vai trabalhar junto com a mesma obra, trabalhando a mesma temática. Então, é um dos grandes desafios. E para conseguir, né, superar esse desafio, haja planejamento. Né? Eu acho que o segredo para a superação vai ser o planejamento. E um outro desafio que eu vi que ficou escancarado, para mim foi a primeira coisa que eu percebi quando eu recebi o organizador curricular, foi os professores conteudistas, eles vão... quem for conteudista vai ter que suar em dobro, né? Porque a premissa desse organizador curricular não é focar em conteúdo, né? Eu acho que agora, há muitos anos a gente vem falando que não devemos focar em conteúdo, tal. O conteúdo ele tem que chegar naturalmente ali, né? Através do trabalho com os textos. Mas agora eu acho que ficou bem claro, assim, e quando você abre ali o organizador e você não enxerga, né, esse trabalho específico ali com conteúdos, quem for conteudista vai ter um pouquinho mais de trabalho para se adaptar. E uma possibilidade, né, lógico que sempre o trabalho em conjunto, né, fortalecer sempre as equipes, porque agora, mais que nunca, com esse trabalho todo integrado, a gente vai precisar, as escolas vão precisar ter equipes fortes, unidas e que consigam trabalhar junto. É isso. Ótimo, Marissandra. Marta, né? Sim. A professora Marissandra, ela resumiu bem. Por conta do adiantamento do horário, eu vou concordar, porque era da equipe dela, com tudo que foi dito, porque vimos isso, e apenas chamando essa atenção para esse final aí, dessa possibilidade, porque esse trabalho em conjunto não vai ser fácil. Imagina, hoje nós temos as divisões por áreas, né, para as nossas reuniões, a área de linguagem, matemática e tudo mais, e para que a gente, nesse novo formato, né, nessa nova roupagem, precisamos estar todos juntos, não vai dar para separar, até porque, como o Jean falou, estaremos trilhando, fazendo trilhas, e essas trilhas englobam tudo, todas as áreas. Então, a gente vai precisar disso. É uma possibilidade ótima, porque eu gosto muito de trabalhar em conjunto, mas é também um desafio, porque vai ser um pouquinho difícil. E tudo isso que a gente vai conseguir com planejamento. Vai depender bastante do nosso planejamento. E é só isso, porque senão vocês vão me matar, porque todo mundo quer ir almoçar. Ótimo. Excelentes reflexões, fechou bem, viu, Marta? Marissandra também trouxe as reflexões importantes desse trabalho colaborativo, que não é só entre professor e professor, mas a própria sala de aula, né? A gente propôs trabalho colaborativo que envolva os estudantes, trabalhar coletivamente na produção de um texto, por exemplo, o Google Docs, né? Que é uma ferramenta muito interessante, ferramentas online, né? Do Office, que a gente pode produzir material coletivamente. Então, isso é um exemplo da gente poder envolver os estudantes em práticas dialógicas e, ao mesmo tempo, que envolvam as tecnologias. Excelente reflexão. Quero ouvir as considerações finais de Leomar e Luciano para a gente avançar para o fechamento da formação. Dizer já que eu fico muito feliz, porque tudo ficou registrado, está sendo gravado. Hoje são 29 de julho de 2021. Agora são 12 horas e cerca de 7 minutos para mim aqui, talvez seja alguma alteração. E é muito bom que todas as memórias aqui dos professores do Vale, desse desafio, né, foram registrados para que em outros momentos a gente possa voltar aqui e dizer o quanto a gente avançou, o quanto a gente pode discutir, concordar e perceber esse processo de implementação do currículo. Leomar e Luciano. Bom, eu quero agradecer a participação das professoras que aqui falaram, como também os que estavam lá na outra sala, tanto pelo chat, eles dialogaram muito pelo chat, como quem abriu o áudio.
Quero agradecer porque é importante que a gente já se insira nesse contexto, porque eu, como graduanda, né, estou aí finalizando o meu curso de letras, então já é importante entrar nesse contexto e é importante dialogar com os professores para já ter essa visão também compartilhada, né? Uma visão em que todos possam entender como é esse novo ensino médio. Então, eu agradeço também com relação à minha formação. E é isso. Bem, minha fala é que foi uma experiência muito exitosa, né? Os professores contribuíram muito com suas visões de como vai ser lá quando nós, graduandos, formos para a sala de aula. E a equipe foi muito engajada, eles tiveram muitas experiências compartilhadas conosco, principalmente Marta e a professora também, Mary Sandra. Então, foi fantástico, só tenho a agradecer. Maravilha, parabéns aí pela interação de vocês também, Leomar e Luciano, trabalho todo mundo, né? Essa equipe, eu tenho certeza que ia favorecer muito os relatores, articuladores, um trabalho bem produtivo. Fiquei muito feliz com o resultado da formação, porque a gente vem para esse momento para aprender. Eu aprendi muito aqui, né? Vim só para socializar um pouco das minhas leituras, da minha experiência, mas absorver muito a partir de todo mundo. Isso é fundamental para o nosso crescimento. E vou pedir a Ana Carla que coloque os slides novamente. O Barros vai fazer o fechamento, a mensagem final. E eu só gostaria de registrar o seguinte, gente. Acho que uma mensagem, lendo um pouco o Antônio Nóvoa, é um grande historiador da educação, né? Ele tem pensado esse contexto de reforma, principalmente do Brasil e todo mundo, a partir de uma dimensão que a gente não esqueça e que foi muito contemplada aqui nas falas. A formação científica e a formação humanística. Porque há um risco da gente, às vezes, chegar numa perspectiva que a gente quer muito, nesse novo ensino médio, formar o estudante para as profissões. As profissões que estão aí em voga, né? Como se o ensino médio já fosse um preparatório para essas profissões. E não é isso. É para ele se preparar para a vida. Até porque as profissões que existem hoje, daqui a 20 anos, não sabe se existem mais, se não são robôs, né? Que estão fazendo esse trabalho por nós. Então, ensinar o estudante a ser um sujeito pensante, um sujeito reflexivo, um sujeito crítico, preparado para pensar, para resolver problemas em qualquer contexto. Não uma formação prática desvinculada de um pensamento científico. Tem que estar sempre atrelado a um pensamento científico, uma investigação crítica, e não uma formação para a prática, para operacionalizar um trabalho, né, mecânico, porque nós já superamos esse tipo de formação há muito tempo no Brasil, e a gente não pode trazer esse retrocesso. Outra coisa é a formação humanística, porque se a gente aprender a ser humano, aprender a ver o outro, a enxergar o outro, e a se entender como ser humano, isso realmente a gente vai ter, enquanto escola, ter tido uma contribuição realmente valiosa. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar no final, para a gente pensar currículo a partir de uma dimensão ampla, de uma formação humanística e científica através da linguagem, que é a nossa pasta principal, né, de formação, que é a linguagem. Então, professor Barros, para o encerramento, agradeço a todos pela paciência, pela colaboração, pela escuta, pela interação. Amei o momento, a informação foi maravilhosa, né? Aprendi muito com você. O áudio, José. O áudio, Barros. Sim, quero aproveitar, Excelente. Sim. aproveitar e já agradecer a Ana Carla, né, técnica também, muito obrigada. Ela está caladinha aqui, mas colaborando conosco desde o início, nos recebeu com uma música maravilhosa. Já eu que ia fazer a formação, né, a gente fica apreensivo com a tecnologia, tudo, isso é todo mundo que vai fazer um trabalho, né, para que tudo dê certo. E a música que ela nos trouxe já me acalentou, já me acolheu. Então, obrigada, Ana Carla, pela acolhida. Leomara, outro aviso, por gentileza, o link, vê se você consegue o link do WhatsApp, do grupo de professores, e cola aqui no chat, porque tem professores que não estão no grupo lá. O que vai acontecer? Você clica nesse link que Leomara vai colocar, e todo mundo fica lá no WhatsApp, vai poder receber as informações, as mensagens,
mas a gente também vai enviar esse material por e-mail. E vocês já têm o link, né? Os links já estão aí, vocês têm acesso a todo esse organizador curricular já. Mas a gente pode mandar os slides também. Ok, obrigado, colega Barros. Ok. Mais uma vez agradecer a todos e a todos que participaram dessa manhã de produção. Então, todos participaram de maneira muito efetiva e essa é a contribuição que cada um pode fazer nesse momento de mudança. Refletir, agir e transformar. A última mensagem nós temos aí, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, precisamos ser educados para o novo tempo, para a nova realidade e assim promover a mudança a cada dia. Então, obrigado a vocês que são transformadores dessa realidade. Então, boa tarde e bom almoço a todos. Até a próxima e obrigado.